Essa fala do presidente Lula, ela aconteceu numa coletiva de imprensa lá na Índia. Aliás, uma visita que trouxe bastante boas notícias, né, até para o país, porque realmente os indianos eles têm muito interesse de parcerias de empresas, parcerias inclusive que já estão envolvidas até na área de defesa, que eu acompanho em especial. Uma empresa indiana comprou a Iveco italiana, que é a principal fornecedora do Exército Brasileiro e das Forças Armadas dos veículos blindados no Brasil, a nova geração de veículos blindados sobre rodas. Eu acompanho esse assunto da Embraer também, que na Índia está abrindo uma fábrica para fazer o KC-390, inclusive a manutenção para todos os clientes daquela área ali, eles querem comprar. Tem muita coisa acontecendo bacana na Índia, e essa viagem do presidente Lula, de fato, foi uma viagem que trouxe boas notícias. Mas no meio das perguntas da coletiva de imprensa, o pessoal queria saber mesmo, e tentava extrair dele, eram questões ligadas à geopolítica, aos Estados Unidos, como é que o presidente Lula encarava essa situação agora da retirada das tarifas. Perguntaram sobre a questão do BRICS, agora sobre a liderança da Índia, se vai mudar, se não vai, e ele foi saindo pelas tangentes, e foi saindo para lá, para cá, desviava do assunto até que chegou nessa questão do crime organizado, de uma reunião que ele terá com o presidente Trump, segundo ele está tentando agendar para o mês de março. Bom, algumas coisas dessa fala me chamaram a atenção. A primeira delas é que quando ele diz que o crime organizado é uma estrutura de muita complexidade, com braços internacionais, o presidente Lula está correto. Mas ele faz uma fala que eu cheguei a pensar, será que ele está mandando um recado para alguém? Porque ele diz assim, que o crime organizado, ele tem braços, olha só, ele especificamente fala isso, braços no poder judiciário, braços no futebol, braços na política e braços no empresariado. E aí eu me lembrei do nosso decano do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, será que ele está mandando um recado para o Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes, ele no passado, ele numa entrevista falou assim, olha, às vezes as pessoas esquecem que os políticos que estão aí, incluindo o presidente da República, ele fez questão de dizer, lá estão porque nós do Supremo Tribunal Federal resolvemos enfrentar a Lava Jato. Opa! Nós enfrentamos a Lava Jato e, segundo o Gilmar Mendes, o Brasil ele é devedor do Supremo Tribunal Federal. Mas Lula, quando fala de justiça, futebol, política e empresário, o único ministro do Supremo Tribunal Federal que eu me lembro que cai como uma luva em todas essas quatro insinuações é o nosso decano, que há muitas informações de envolvimentos tanto com a questão do futebol, tanto com a questão da política, talvez seja o maior articulador político dentro do Supremo Tribunal Federal, agora sendo desafiado, né, pelo Flávio Dino, que chegou ali realmente para fazer política. Então nós temos agora duas forças políticas ali dentro do Supremo, mas um é o decano e o outro é o mais jovem, que chegou agora. Mas essas forças, em algum momento, elas vão começar a se atritar, porque os interesses são diferentes, como bem diz a política partidária. Mas ele também falou de empresário, e realmente o Gilmar Mendes é um empresário do agronegócio, também da área de ensino, também tem empresas em Portugal. Então você veja que essa insinuação que ele faz é muito preocupante, mas ao mesmo tempo é sintomática de algo que eu tenho percebido. Eu acho que aquele acordo, Paulo, que foi feito para derrubar o presidente Bolsonaro lá atrás, aquele acordo que foi feito já no início do governo, quando tentou inviabilizar o governo Bolsonaro e decidiram que a única maneira de retirar um líder que com tamanha popularidade seria descondenar Lula, tirá-lo da cadeia, torná-lo elegível e conduzir uma eleição em 2022 que ejetou o Bolsonaro ali do Planalto e recolocou Lula. Mas essa articulação, esse grupo que se juntou lá atrás para esse empreendimento, que colocou inclusive Alckmin, que no passado dizia que Lula era líder de uma organização criminosa e que se ganhasse a eleição voltaria à cena do crime, e de repente Lula volta à cena do crime com Alckmin de vice. Não bate? Isso é muito esquisito? Não, mas essa situação anômala parece que agora está em ruptura.
porque tudo leva a crer que quando o mainstream jornalístico vai para cima de Toffoli, vai para cima de Alexandre de Moraes, começa a colocar o Supremo Tribunal Federal em evidência com crimes de responsabilidade que antes somente nós estávamos aqui falando, e de repente o mainstream jornalístico e jornalistas importantes vêm ombrear conosco nas denúncias de crimes de responsabilidade sendo cometidos agora, algo não está fechando, Paulo. E a gente percebe que, sim, existem forças se digladiando, existem forças, inclusive, que chegam ao Palácio do Planalto. Não podemos esquecer que a questão do Banco Master nasce na Bahia com políticos do PT, mas avança com, inclusive, o ministro Lewandowski sendo contratado quando sai do Supremo Tribunal Federal, mas também não podemos esquecer que o Guido Mantega também foi contratado ali como um consultor, pago a R$1 milhão por mês. A própria esposa do Alexandre de Moraes também é contratada, um grupo de advogados, um dos advogados do Prerro, daquele Prerrogativas, que inclusive, já que eu citei lá atrás o general Floriano ali à frente dos Correios, não podemos esquecer aquele advogado que era do Prerrogativas também, que era churrasqueiro do Lula e que foi colocado à frente dos Correios e que conseguiu quebrar os Correios. Então você veja que essa organização criminosa que ele está citando, de gente ganhando muito dinheiro, acaba resvalando em várias dessas figuras que eu citei agora e muitas outras. Porque há outros políticos e outros envolvidos do PT, desde a Lava Jato, que ganharam muito dinheiro. Então, se ele está se referindo a uma elite do crime organizado, que não está nas favelas, e é verdade, elas estão na favela somente para o varejo, mas hoje em dia o dinheiro gerado pelo narcotráfico e pelo crime organizado, ele é de tal monta que ele precisa ser lavado. Não adianta você exportar toneladas de cocaína para a Europa e isso se transforma em euros e dólares. E como é que você usa esse dinheiro? Você tem que lavar na própria Europa com imóveis, obras de arte, com o dinheiro muitas e muitas vezes sendo aplicado em empresas que são empresas legais. E isso no Brasil foi para a área de combustíveis, foi para a área da prestação de serviços de prefeituras, já temos coleta de lixo, já temos vários dos serviços de prefeituras onde o PT e essa estrutura conseguiu penetrar, que você já pode fazer a lavagem de dinheiro, mas não foi só isso, entrou também no sistema financeiro. E tudo leva a crer, Paulo, que nós estamos diante de uma estrutura de lavagem de dinheiro que não somente lavou dinheiro para os políticos ou até para os juízes, como o próprio presidente está acusando quando ele fala do poder judiciário, mas lavou dinheiro também do narcotráfico. Então, essa interseção do PCC, do narcotráfico, com políticos, juízes, empresários e até o futebol, como falou o presidente Lula, é algo que nos deixa com o sinal amarelo. E eu digo para você, isso vai interferir no processo eleitoral deste ano. É inevitável. E nós chegaremos a uma ruptura. Por isso que eu te digo, de certa forma eu fico feliz com fogo no parquinho. De certa forma, eu posso te dizer que me deixa um pouco esperançoso saber que esse amálgama, essa parceria, esse combinado que foi feito lá atrás, que conseguiu juntar grupos tão antagônicos ali na distribuição do butim, parece que agora eles começam a bater cabeça, Paulo. E a gente tem uma esperança, uma luz no fim do túnel.